Olá, nono ano! Tudo bem com vocês? Desejo e espero que vocês estejam bem e com saúde. Iniciaremos a nossa aula de hoje estudando sobre função, noção de função. O que é função? Função é uma relação entre duas grandezas, ou seja, variáveis. Vamos agora vivenciar alguns exemplos que são utilizados no nosso cotidiano para exemplificar uma função. Primeiro exemplo: um determinado posto de combustível cobra R$ 5,00 o litro da gasolina. Se representarmos por X a quantidade de litros e por Y o preço em reais que vai ser pago, podemos organizar o quadro abaixo. Então, nesse exemplo aqui, nós temos duas grandezas. Que grandezas são essas? Litro, quantidade de litros de gasolina, que eu vou chamar de X, e valor a ser pago pela quantidade de combustível adquirido, que eu vou chamar de Y. Então, vamos observar o quadro. Quando eu compro 1 litro de gasolina, eu pago R$ 5,00. Em 2 litros, R$ 10,00. Em 3 litros, R$ 15,00. Em 4 litros, R$ 20,00. Em 5 litros, R$ 25,00. Então, eu pago de acordo com o meu consumo. Então, eu tenho aqui duas grandezas: quantidade de litros e valor a ser pago. Podemos concluir que o valor a ser pago depende da quantidade de litros desejados. Logo, podemos escrever uma função matemática para representar esse exemplo. Então, eu vou chamar de Y, tá? O valor a ser pago vai ser igual a 5 vezes X. O X é a quantidade de litros de gasolina. Então, aqui eu tenho uma função matemática. Com essa função, eu posso observar, uma vez estabelecida a relação entre as grandezas, quantidade de litros e preço a pagar, podemos responder a questão como: quanto pagarei por 15 litros de gasolina? Y é igual a 5x. Então, o valor a ser pago vai ser igual a 5 vezes 15 litros. Então, eu pagarei R$ 75,00 por 15 litros de gasolina. Nesse outro exemplo, eu já estou colocando o valor que paguei. Se eu paguei R$ 115,00, quantos litros de combustível, quantos litros de gasolina comprei? Se cada litro de gasolina custa R$ 5,00, eu vou agora dividir 115 por 5 para descobrir quantos litros de gasolina comprei. A resposta dessa divisão representa 23 litros de gasolina. Então, com essa função, eu posso descobrir o valor a ser pago pela quantidade de litros de gasolina e eu também posso descobrir a quantidade de litros consumidos de acordo com o valor que eu paguei. Um segundo exemplo: André é vendedor de revistas e seu salário sofre uma variação conforme o número de assinaturas vendidas em um mês. Ele recebe um valor fixo de R$ 1.200, mais comissão de R$ 25,00 para cada assinatura vendida no mês. Então, nesse segundo exemplo, eu tenho duas grandezas. Que grandezas são essas? O salário que o André vai receber no final do mês, tá? Que eu vou chamar de Y.
e a quantidade de assinaturas que ele pode vender durante o mês, para que o seu salário seja aumentado. Então, por cada assinatura vendida, eu vou representar pela letra X. Podemos concluir que o salário Y depende da quantidade de assinaturas vendidas, que eu chamei de X. Logo, podemos escrever uma função matemática para representar esse exemplo. Y, tá? Que é o salário que ele vai receber no final do mês, vai ser igual a R$ 1.200, que é um valor fixo, mais R$ 25 vezes as assinaturas que ele pode vender. Então, Y é igual a 1.200 mais 25x. X são as assinaturas vendidas e Y é o salário mensal de André. Vamos fazer agora um quadro para descobrir o salário que ele pode receber de acordo com as assinaturas vendidas. Se num determinado mês ele não vender nenhuma assinatura, ele só vai receber R$ 1.200. Se ele vender uma assinatura, R$ 1.200 mais R$ 25, R$ 1.225. Se ele vender duas assinaturas, 1.200 mais 25 vezes 2, 50. Então, ele vai receber R$ 1.250. Se ele vender três assinaturas, 1.200 mais 25 vezes 3, que é igual a 75. 1.200 mais 75, R$ 1.275. Vamos agora fazer um cálculo. Se o André, num determinado mês, vender 58 assinaturas, qual será o seu salário? Então, o salário dele eu estou representando pela letra Y. Vai ser igual a 1.200 mais 25 vezes 58 assinaturas vendidas. 25 vezes 58 vai ser igual a 1.450. Somando com 1.200, que é o valor fixo, ele terá no final do mês R$ 2.650. Então, o salário dele varia, aumenta de acordo com o número de assinaturas vendidas num determinado mês. Eu também posso fazer um outro exemplo. Se o salário ao final do mês foi de R$ 1.700, quantas assinaturas ele vendeu? Aqui eu já estou dando o salário final e eu preciso descobrir quantas assinaturas ele vendeu nesse mês para receber R$ 1.700. Sabendo que 1.200 é o valor fixo que ele recebe. Então, o Y vai ser igual a 1.200 mais 25x. 1.700 é o que ele recebeu no final do mês. Se eu diminuir de 1.200, 1.700 menos 1.200 dá R$ 500. Dividindo R$ 500 por 25, que é o valor de cada assinatura, ele terá vendido 20 assinaturas. Então, com 20 assinaturas, ele recebe R$ 500. Somando com 1.200, vai dar R$ 1.700. Então, nesse segundo exemplo, eu tenho a variável X, que representa as assinaturas vendidas. E a variável Y é o salário a ser recebido de acordo com as assinaturas que ele tenha vendido. Domínio e conjunto imagem de uma função. Nós iremos agora entender o que é o domínio e o que é a imagem.
O conjunto de valores que a variável x pode assumir chama-se domínio da função e é indicado pela letra D, tá? O D representa o domínio da função. Todos os valores representados por x representam o domínio da função. Nesses dois exemplos que estudamos, a quantidade de litros de gasolina e as assinaturas vendidas representam o domínio da função. Imagem de uma função representa os valores que foram gerados, ou seja, correspondentes de x, e é indicado por IM. IM representa imagem da função. Nesses dois exemplos que estudamos, o valor a ser pago pelo consumo da gasolina e o salário de André no final do mês representam a imagem da função. Concluímos que o domínio da função são os valores de x e a imagem da função são os valores de y. Então, o salário que o André recebeu no final do mês é a imagem da quantidade de revistas que ele vendeu. O valor a ser pago pelo consumo de gasolina é a imagem da quantidade de litros de gasolina que foram comprados, tá? Não é difícil, tá? Qualquer dúvida, estou à disposição para ajudá-los.